Mateus capítulo 25, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz assim: Então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Usa a minha vida neste momento, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. No nome de Jesus, amém. Eu quero te perguntar se você tem azeite. Eu quero te perguntar se você está preparado para a volta de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, neste Evangelho, você vai ouvir a expressão por várias vezes no texto sobre o reino. É chegado o reino dos céus. Em Mateus 25, Jesus inicia a palavra dizendo assim: o reino dos céus é semelhante. Mateus se preocupou em apresentar Jesus como o Messias, como o rei verdadeiro, e é por isso que ele trata muito acerca de reino. Um reino tem um Deus, um reino tem um rei, um reino tem regras, um reino tem súditos. Então Mateus vai falando ali acerca do reino e que o rei dos reis já havia chegado para os seus súditos. No capítulo 24, Jesus senta no Monte das Oliveiras e começa ali a falar com os seus discípulos acerca do futuro, acerca da sua volta. E é um dos capítulos mais extensos do livro de Mateus. E no capítulo 25, ele continua, porque Jesus ele era especialista em querer massificar o ensino que ele estava passando. Ele sempre trazia um outro exemplo, ou ele sempre continuava a conversa em outro momento, porque relembrar é viver. É por isso que você vai numa outra igreja, ou você escuta uma mensagem, e você escuta nesse texto aqui, acerca da volta de Jesus, porque nós precisamos estar constantemente relembrando que Jesus, uma hora dessas, ele vai voltar. E assim como o texto final diz, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos estar aguardando o retorno do noivo. Então ele continua, ele conta mais 3 parábolas. E a primeira delas é essa que nós lemos, que fala sobre 10 virgens. Mas, quando você lê esse texto, você olha para a questão cultural no Brasil e é diferente. Então, para que você entenda, eu vou explicar um pouco o que é isso, o que aconteceu aqui. Naquele tempo, o casamento ele era
dividido em 3 partes. A primeira parte, o homem, ele ia lá na casa da mulher, falava com seus pais e falava: olha, eu tenho o desejo de casar com a sua filha. E ali era firmado aquele compromisso. Aqui no Brasil, até mais ou menos 1930, também era desta forma. Se você assistir um filme de época, uma série de época, uma novela de época, você vai ver em determinados personagens que aquelas pessoas ali já nasceram casadas. Eram crianças, mas estavam prometidas um para o outro. E isso acontecia aqui nos tempos de Jesus. Ia lá, se prometiam em casamento, e era dado um tempo para que o noivo ele fosse e ali preparasse o lugar, construísse a casa que ele ia morar com a sua futura esposa, e depois desse preparativo todo, ele ia buscar a noiva. Nós lemos um texto aqui em João capítulo 14, que Jesus diz que ele foi preparar um lugar. Então o noivo, ele já foi preparar um lugar para a igreja. E um dia ele vai voltar num grande cortejo para buscar a sua noiva imaculada, que é a igreja. Mas, e acontecia a terceira parte, que ele já tinha terminado ali de construir a sua casa, ele avisava ali a família: olha, eu estou indo buscar a minha noiva. E nesse trajeto que ele ia, nesse grande cortejo, tinha essas virgens, amigas da noiva, mas que nesta parábola aqui também representa a igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, nós vamos ver um pouco mais para frente, que são até chamadas de igreja, mas internamente estão despreparadas. E aquele grande cortejo, ela ia ao encontro do noivo, para chegar até a casa da noiva, resgatar ela e levar até a casa dele e ali ter uma grande festa. Este era o contexto aqui do livro de Mateus. Mas, Jonatas, o que eu e você podemos tirar de lição desse grande casamento que a Bíblia nos mostra? A primeira lição está no verso 21. Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria, né? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O primeiro elemento que Jesus coloca diante de nós é o noivo. Para nós chegarmos ao céu, nós precisamos de Jesus. Para nós chegarmos ao céu, nós precisamos entrar com Jesus. Ele é a porta, Ele é a chave. Então, a primeira coisa que a Bíblia me apresenta e apresenta a você é o noivo. E a segunda coisa, eles não estavam esperando um momento, eles estavam esperando alguém. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão aguardando alguma notícia, alguma data, ficam olhando vídeos na internet, pesquisando acerca de quando Jesus vai vir. Não importa quando Jesus vai vir, importa que você esteja preparado e esperando por Ele. Se você estiver esperando por Ele, você está no caminho certo. É como diz o hino 300 da harpa cristã: a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a maior esperança que um cristão pode ter. É Jesus, o nosso noivo, vem nos buscar. Aleluias. A nossa esperança está em encontrar Jesus. A tua esperança tem que ser encontrar Jesus. Isso precisa estar vivo dentro de você. Isso precisa arder dentro de você todos os dias. E naqueles momentos em que você pensar em desistir,
Se volte para a palavra, porque todas as vezes que você abrir este livro, todas as vezes que você meditar neste livro, a tua esperança será renovada. Todas as vezes que você abrir este livro, e se você amar este livro, a tua esperança será renovada. Você vai descobrir o Jesus que você almeja descobrir. Você vai descobrir que Jesus está voltando. Você vai ver que os sinais que estão acontecendo aí no mundo afora são provas de que Jesus está voltando e que nós precisamos ter azeite dentro de nós, nós precisamos ter as nossas lamparinas acesas, nós precisamos estar preparados para este glorioso retorno, porque querendo você ou não, Jesus vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Ele vem buscar uma noiva preparada, uma noiva que já está adornada, uma noiva imaculada, uma noiva cheia de presentes, porque Ele enviou o amigo dele, o amigo do noivo é o Espírito Santo. É Ele quem te adorna, é Ele que coloca dons em vocês, para que quando Ele vier buscar, você possa escutar o grande som do arrebatamento e subir como a noiva, imaculada e bonita, para receber o seu noivo. Nós frequentemente falamos que Jesus vai voltar, isso é verdade. Mas precisamos entender o que essa afirmação significa. Ele não está apenas anunciando o futuro. Ele não vai só voltar, ele prometeu a presença dele eterna. E isso significa muito mais para mim e para você. Significa que aonde ele estiver, você vai estar também. Aonde ele estiver, a igreja estará também. Não importa o lugar, não importa que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então eu não sei como você entrou aqui, se a tua esperança está baixa, mas não saia daqui sem entender isso, que Jesus vem buscar você, Jesus vem buscar uma igreja, e aonde Ele estiver, você vai estar também. E isto nos dá segurança, porque estar para sempre com o Senhor é garantia de alegria, é garantia de vida eterna, é garantia de gloriosidade ao lado dEle. E é isso que está reservado para mim e para você. Mantenha o seu azeite pronto, mantenha o seu azeite abastecido. A volta de Cristo será a consumação da alegria. Hoje nós nos alegramos ao vir ao culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Todos os dias que tem culto deve ser um momento de alegria, deve ser um momento de prazer, porque eu estou indo ao culto para celebrar aquele que me salvou. Eu estou indo ao culto para glorificar aquele que me resgatou. Eu estou indo ao culto para poder exaltar aquele que um dia vem me buscar. Eu estou indo ao culto para pedir perdão, porque eu sei que Ele já me perdoou, mas eu preciso confessar os meus pecados. Eu estou indo ao culto para ter comunhão com os meus irmãos, porque se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, eu não tenho comunhão na vertical. Eu estou indo ao culto, então isso precisa ser um motivo de alegria. Estar no culto não deve ser pesaroso, estar no culto deve ser alegre. São pequenos momentos em que nós passamos aqui, mas que te abastecem para toda a semana, resgata a sua energia e faz você chegar até o próximo domingo para vir novamente adorar ao Senhor. E durante a semana venha no culto de terça para aprender um pouco da palavra, venha no culto de quinta para falar acerca do que aquilo que Jesus fez por você entre a segunda, a terça e a quarta, porque é no culto de quinta em que você também alimenta a fé dos seus irmãos. Então alegre-se em vir para o culto, e a volta de Jesus é a consumação, é o ápice. Esta alegria perene, a alegria que nós sentimos em estar aqui nesses dias em que eu citei,
ela vai ser eterna, porque lá nós falaremos: santo, 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 para todo sempre santo é o Senhor dos exércitos. Nos alegraremos no grande banquete que Ele tem preparado para mim e para você. E eu quero ver você nesse grande banquete. Essa espera é como se fosse uma criança que está aguardando pelo seu pai. E ela pergunta para a mãe: papai, mãe, que horas meu pai vai chegar? É aquela ansiosidade que uma criança pequena tem. É essa ansiedade que você precisa ter pela volta de Jesus. É buscar mesmo: Senhor, volta logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós vamos ganhar uma coroa. Aqueles que anseiam pela volta de Jesus terão um galardão garantido. Então, a partir de hoje, ore. A partir de hoje, anseie. A partir de hoje, ore para Jesus voltar e resgatar a sua igreja, porque este mundo não nos pertence. Você não pertence a este mundo. E a cada dia mais está ficando difícil do cristão permanecer aqui na terra. Então está chegando no momento de o Senhor resgatar com mão forte. Arrebatamento é tirado com força. É um resgate relâmpago. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas às vezes a gente fica perguntando: Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou esperar? Não desanime. Porque Mateus 25, ele nos ensina a continuarmos esperando. Aquelas 10 mulheres, elas ficaram esperando. Então continue esperando. Tem orações que são respondidas imediatamente. Existem orações que são respondidas a médio prazo. E existem orações que são respondidas a longo prazo. Eu não sei como está a sua situação. Se você teve uma oração respondida esta semana, ou se você já ora por uma causa há um bom tempo. Mas vai ter causas que você vai orar por ela a vida toda. Mas continue esperando. Porque esperar em Jesus é a melhor coisa do mundo. No momento certo, Ele vai te dar a resposta. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender lendo este texto está entre os versículos 2 e 5. E nos ensina que nós precisamos de preparação se nós quisermos entrar nessa grande festa. Você precisa se preparar para entrar nesta alegria que o Senhor está prometendo à sua igreja. Jesus apresenta que 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas, loucas. Observe que Jesus não estava, que as 5 estavam esperando. Todas elas estavam esperando. Todas elas tinham lâmpada. Mas lâmpada, essa lâmpada aqui, se faltar energia, serve de alguma coisa? Não. Teu celular, se faltar energia, carga, serve de alguma coisa? Também não. Mas a prova que essa igreja está preparada para uma falta de energia é o quê? Bichinho ali, ó, de emergência. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. O azeite que você diz ter, ele precisa ser abastecido todos os dias.
Esperar por Cristo exige preparo. Como é que eu me preparo, Jonatas? É o básico. Eu oro. Eu leio a palavra. Eu tiro um momento para meditar ali. Eu tiro um momento para ter comunhão com Jesus. Porque não vai haver tempo. Para aquelas pessoas que não se preparam, não vai haver tempo. Paulo vai dizer que é no abrir e fechar de olho. Você consegue fazer alguma coisa no abrir e fechar de olho? Não. Existe uma diferença entre acreditar que Jesus vai voltar e viver como alguém que espera que Jesus vai voltar. Se você perguntar para qualquer pessoa que não seja ateu ou de alguma outra religião, ela vai acreditar que Jesus vai voltar. Mas a diferença entre a pessoa que acredita e nós como igreja, nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje. E vivendo assim, você vai estar preparado. Vivendo assim, você vai se preocupar com o seu modo de andar, o seu modo de agir, o seu modo de falar. Porque você sabe que você pode ser achado em falta. E o modo de saber se você vive como se Jesus fosse voltar, é daqui para fora. É quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te observando. É aí que você sabe se você vive realmente como se Jesus fosse voltar. Então essa palavra fica de reflexão para você. Pense aí agora, eu estou vivendo como se Jesus fosse voltar hoje? E se Jesus voltasse agora, como está o seu azeite? Como está a sua preparação? Se você ouvisse o toque agora da trombeta, daria tempo? Não vai dar tempo. Nem vai ouvir, né? Quem não estiver preparado não vai ouvir. Mas esse daqui, o menino que grita, aí vem o noivo. É o pregador de hoje em dia. É o evangelista que está falando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vá se preparar. Porque vai chegar um momento em que não vai ter este aviso. Hoje eu falo para vocês como é que está o seu azeite. Hoje eu dou o aviso, Jesus está voltando. É o tempo de você ir buscar o azeite que você acha que não tem. É o tempo de você se preparar para a volta dele. Olha o que Pedro nos diz, 2 Pedro. Pedro pergunta, que pessoas vos convencer no santo trato e na piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor? Que pessoa você tem sido? Que tipo de santidade nós temos vivido? Será que as pessoas olham para a minha vida e para a sua vida e veem, ali vai um cristão verdadeiro? Ali vai alguém que está aguardando a volta de Jesus. Ali vai alguém que vive realmente o que o Evangelho prega. Ali vai alguém que tenta cumprir o que realmente a Bíblia diz, porque nós devemos viver assim. Como se Jesus fosse voltar hoje. Porque é possível estar dentro da igreja. É possível fazer uma preparação inadequada. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão inadequadamente. Meia-noite. Elas estão lá dormindo. O texto diz que elas cochilaram e dormiram. Todas elas dormiram. Porque o cansaço ele vem para todo mundo. A caminhada cristã, ela é pesada igual para todo mundo. Não pense que ela é mais fácil para você. Não pense que ela é mais fácil para o pastor. Ele ora demais. Ele tem uma vida ali mais íntima com Jesus. É pesada também. Então o fato delas dormirem é porque a espera cansa. Todo mundo que está esperando por alguma coisa, que está ansioso ou ansiosa por alguma coisa,
começa às vezes a cansar. E o aviso aqui, ó, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Vão ao encontro dele. Agora imagina essa cena. Elas acordam assustadas. Olham para as suas lâmpadas. E 5 delas percebem o quê? Que as lâmpadas estão apagando. Ou tem texto que diz que elas já estão apagadas. Como é que está a sua lâmpada? Elas tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite. Porque elas teriam que encaminhar, ir até o encontro ainda. E nesse encontro, tinha que ir com a lâmpada acesa, para mostrar que era uma grande festa. Então quem estava apagado, nem ia. Nem toda preparação aparente é uma preparação verdadeira. E este é o ponto principal da palavra, um dos pontos principais desta parábola. A olho, todas eram iguais. Todas eram virgens. Todas elas tinham lâmpadas. Isso me ensina para você que a aparência espiritual pode enganar as pessoas. Mas não engana Jesus. Tem pessoas que frequentam o culto, cantam, carregam a Bíblia embaixo do braço, até conhecem vários versículos, exercem funções, mas ainda assim espiritualmente estão despreparadas. Porque estão ali apenas para serem vistas. E essas pessoas, no grande dia, Jesus vai falar assim: olha, eu nem te conheço. Como é que está a sua fé? Será que estamos vivendo uma fé de aparência? Será que você vive uma fé que todo mundo acha que você tem, mas internamente você sabe que não está lá essas coisas? O noivo está vindo. A demora dele não significa que ele está atrasado. Timóteo vai dizer que o desejo do Senhor é que todos venham ao arrependimento e à salvação. É por isso que Jesus ainda não voltou. É por isso que muitas pessoas querem fazer datas, outras falam que ele não vai voltar mais. Tem gente que não acredita mais, mas a verdade é que ele está dando tempo para que você se arrependa, para que você viva uma fé realmente verdadeira, para que o seu azeite possa estar abastecido, para que eu e você tenhamos experiências verdadeiras ao ponto de acreditar com convicção realmente que o meu Senhor vai voltar. É por isso que ele está dando tempo para você ir lá fora pregar o Evangelho a quem você conhece e que não conhece o Evangelho, porque ele quer que todo mundo seja salvo, é o desejo dele. Ele não vai salvar todo mundo, mas é o desejo do coração de Deus que o mundo inteiro seja salvo. Então fica aqui a responsabilidade para você também. Aí vem o noivo, tem que ser o seu anúncio, anunciar lá fora que Jesus está voltando, avisar que eles precisam ter o azeite cheio, avisar que a lamparina precisa estar acesa para ir ao encontro do noivo. Eu quero que você vá ao encontro do noivo, que a sua lamparina esteja acesa, que a sua fé não seja uma fé aparente, mas seja uma fé verdadeira, uma fé com experiência, uma fé que tenha frutos dignos de arrependimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Este pequeno texto me lembra também que a segurança no futuro depende daquilo que você fez no seu passado. No filme O Gladiador, o general Máximos Meridius, ele fala uma frase: o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Aquilo que você faz em vida determina como você vai passar a sua eternidade. As decisões que você toma aqui hoje determinarão o que você vai viver na eternidade. Olha o verso 9 e 10. As insensatas percebem que não tem azeite, e elas pedem a outra. Primeira coisa que eu aprendo: unção não dá para transferir. Salvação não tem como transferir também. Eu não posso salvar o meu filho e nem você pode salvar o seu. É uma decisão pessoal. É por isso que elas pedem e a outra fala: oh, nós não temos. Parece até uma decisão egoísta, né? Poxa, por que você não divide comigo? Tu vai me fazer ir lá agora na venda meia-noite? Será que vai ter alguma coisa aberta? Nós estamos aqui no mesmo barco, ouvindo a mesma palavra. Que essa mensagem é para mim também. E a salvação, ela é individual. Crianças, mantenham também o azeite de vocês cheios. Há decisões que precisam ser tomadas antes da chegada do noivo. Qual foi a decisão? Ir buscar o azeite. Preparo. Está arrumado. O problema das insensatas não começou meia-noite. Não começou naquele momento. Começou muito antes. Elas já saíram de casa despreparadas. Porque era costume, eu esqueci de falar no início, era costume mesmo de o noivo se atrasar. Hoje, quando você vai num casamento, quem fica na frente? É o noivo esperando e a noiva chega. Quando a noiva chega, toda a igreja, o salão se levanta para olhar. Ela é a atração principal daquela festa. E geralmente a noiva se atrasa. É difícil uma noiva que chegue em ponto. Então aquilo já era costume. Elas só sabiam que o noivo ia passar ali, mas não sabiam o horário. Então tinham que estar preparadas. Então o problema de algumas pessoas dentro da igreja que ficarão por ocasião do arrebatamento não é por aquele momento. É pelo aquilo que fizeram ao longo da sua caminhada cristã. Pelas displicências que tiveram na sua caminhada cristã. O relapso em ler a palavra. Não ter o costume de orar. Deixar ali as obras da igreja de lado. Ser indiferente com as coisas da igreja. Deixar a sua família de lado. São coisas que vão afastando aos poucos ali, para chegar nesse ápice. O fracasso público aconteceu porque houve negligência no privado. Elas foram expostas no público, mas no particular elas já tinham sido. Aquilo que você negligencia no particular, um dia vai ser exposto. E vai ser muito vergonhoso para aqueles que se dizem cristãos ali e tal, ficarem. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ter muita gente que vai ficar. E quando o ímpio vê, você ficou também? Por que você ficou? Eu era assim, eu até usava um terno, mas internamente eu não era diferente de você. Essa palavra é para que você não seja envergonhado.
É para que você suba quando Jesus vier buscar. Para que você corrija a sua rota. Para que você olhe internamente e veja o que está faltando. No seu privado, no seu interno, que você corrija o que está faltando. Para que quando chegar no dia público do retorno do Senhor, você possa ir também com Ele. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. E você está ouvindo a voz do Senhor hoje. Então, não endureça. Não fique pensando, essa palavra não é para mim, não é para mim, não serve para mim. A minha vida é certinha. Não, tem alguma coisa que você precisa melhorar. Todos nós temos algo que precisamos melhorar. Todos nós temos algo que precisamos corrigir a rota. Todos nós temos algo que precisamos reabastecer com azeite. Então pense, internalize. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está te pedindo para fazer hoje. E eu tenho certeza que Jesus está falando com alguém neste momento. A preparação para encontrar Jesus não começa quando ele voltar, começa agora. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá na festa da Mariá. E ela me perguntou assim como me preparava para vir para o culto. E eu falei para ela que principalmente no domingo, de tarde, eu gosto de tirar um momento de oração, de ler. Culto de Santa Ceia, eu gosto de vir no domingo de jejum. Procuro policiar mais naquilo que vou assistir na televisão na parte da tarde. Tiro um momento mais de oração. Porque o reflexo do seu culto aqui é o que você fez lá em casa. Nós só refletimos aqui no culto aquilo que somos dentro de casa. Não tem como eu sentir uma presença maravilhosa aqui no culto se em casa eu esqueço de Jesus. Se eu não oro, não leio a palavra, não jejuo, não tiro momentos com Ele. Jesus quer morar dentro de você, não quer visitar você. E o morador, ele tem liberdade. Jesus quer ter liberdade contigo. Ele não quer ser um visitante que vai apenas na sua sala. Ele quer entrar dentro do seu quarto, que é o lugar mais íntimo. Quer entrar contigo dentro do banheiro, que é o lugar também íntimo. Ou seja, Ele quer estar no seu dia a dia. Traga Jesus para o seu dia a dia. Traga Jesus para o seu relacionamento. Traga Jesus para o seu bate-papo. Traga Jesus para as suas experiências. E você vai ver que andando com Jesus diariamente, o seu culto aqui na igreja vai ser melhor, vai ser mais leve, vai ser mais alegre, vai ser mais glorioso. Você vai glorificar a Ele mais vezes, porque você vai olhar e vai lembrar dos momentos em que você viveu na sua casa e vai agradecê-lo por todos os momentos em que passou durante esta semana. Então, o que vivemos em casa reflete muito o que passamos aqui no culto, aqui dentro da igreja. Glória a Deus. Esse texto me ensina que o Senhor não receberá aqueles que estiverem despreparados também. As virgens, elas veem que não tem azeite. As outras não emprestam porque eu já disse que não tem como eu te salvar. É individual. O azeite é individual. A unção que você tem, ela é individual. Aí, as outras vão buscar. Elas até saem. Acha que vai ter tempo para a volta. Acha que terão tempo entre aquele anúncio, olha, o noivo está vindo. Elas saem para comprar. A porta está fechada, elas clamam, Senhor, abre-nos a porta. O que ele responde? Não conheço vocês. Haverá um momento em que essa oportunidade vai terminar. No livro de Amós diz que vai vir uma fome tão grande na terra, mas não vai ser fome por comida, mas sim pela palavra de Deus. Vai chegar o momento
em que a porta que está aberta hoje vai estar fechada. Hoje o céu está aberto para receber qualquer um que se arrepender dos seus pecados. Esta semana, não sei se vocês viram, aqui em Porto Velho, um cara que enfrentou a polícia, tomou uns tiros e estava agonizando para morrer. Ele começou a pedir perdão a Deus e pediu: Senhor, me perdoa pelos meus pecados e tal, eu fiz isso, isso e isso. O policial gravando ali. E ele morre ali. Quando eu vi aquele vídeo, eu lembrei do ladrão na cruz. Aquela pessoa que deve ter feito males aqui na terra, ela teve uma oportunidade e foi para o céu. Se ela se arrependeu de maneira verdadeira, hoje ela está no paraíso aguardando a volta de Cristo. A porta do céu está aberta, mas vai chegar um momento em que ela não estará. Vai chegar um momento em que as pessoas vão bater, vão querer entrar e não vai ter como. Então, se você escuta a minha voz, ainda não se decidiu por Jesus, esta porta está aberta. Não deixe para amanhã. Você está ouvindo a voz do Senhor hoje, te chamando para entrar. Eu te convido a entrar no céu, porque um dia esta porta vai se fechar. Um dia você vai querer entrar e não vai ter oportunidade. Hoje é o dia da preparação. A questão de hoje não é falta de informação. Hoje, se você abrir o celular, qualquer rede social, você vai ver algum versículo, alguma frase motivacional, algum pensador cristão que disse uma frase ali importante, que te traga para Jesus. Hoje nós temos muita informação, mas falta na igreja brasileira preparação. Hoje nós aprendemos muito sobre Jesus, lemos, mas falta vontade de querer realmente seguir os ensinos de Jesus. Então essa palavra que está sendo pregada hoje é para te avisar que a porta ela é estreita e ela está se fechando. O noivo está vindo e depois que ele vir buscar a sua igreja, esta porta irá fechar. E eu quero ver você lá dentro, no banquete, junto com o noivo. E para a gente encerrar, esse texto me mostra o seguinte também: o cristão precisa cultivar um espírito vigilante. E é assim que termina a parábola de Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Observe que Jesus não diz: descubra um dia. Ele só manda você vigiar. E vigiar é estar atento. Vigiar é estar apercebido. Quando você anda numa rua aqui deserta, você está vigilante. Porque você sabe que se você der mole, um ladrão vai vir e vai roubar você. É a mesma coisa, é Jesus. Ele fala isso: esteja vigilante. Nós não precisamos saber a hora que Jesus virá, mas nós precisamos manter prontidão para estar com Ele. Vigilância é uma postura permanente. É até Jesus voltar. É até Jesus voltar. É até que Ele volte. Não tem pestanejar. Não tem descanso. Você não pode bobear. Porque se você for bobear, Jesus pode voltar. E é num bobeio que o ladrão vem e nos rouba. E é num bobeio que muita gente vai ficar. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e estejamos sóbrios. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Vigilantes. Esta é a palavra.
para a gente concluir. Agora volte comigo naquela noite. Estava tudo tranquilo. Aquelas mulheres estavam dormindo. Talvez entre um cochilo e outro, conversavam, já estavam cansadas. Pode ser que você esteja assim. Talvez alguma falou assim: poxa, está demorando demais. Mas de repente, e é nesse de repente que o anjo vai bradar. E é como diz 1 Tessalonicenses: com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, Jesus virá buscar a sua igreja, virá resgatar a mim e a você. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Estejam apercebidos, estejam prontos. Diga: eu vou vigiar. Diga: eu vou perseverar. Diga: eu vou cuidar da minha vida com Deus. E diga: eu vou permanecer preparado até que Jesus venha buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, subiremos com Ele para encontrar o Senhor nos ares e assim permanecer para todo sempre com o Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade no nome do meu amado Senhor Jesus.